Olá pessoal, bom dia, beleza? Vamos lá para a nossa revisão e exercícios aí da região norte, tá? Percursos 13 e 14, vamos nessa. E aí pessoal, questão número 1, olha o mapinha aí, tá? Esse mapa ele mostra na linha mais escura aí, azul, tá? Os limites territoriais da bacia amazônica, tá certo? Então, ela pergunta o seguinte, ó, indique os países por onde se estende a bacia amazônica. Então, olhando para o mapa aí, ó, você vai ter, obviamente, o Brasil, né? Você vai ter parte da Bolívia, você vai ter o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, tá? E principalmente o Brasil, tá bom? Então, resumido aí, Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana são os países por onde se estende as áreas aí da bacia amazônica, tá bom? Lembrando que bacia amazônica é todo o conjunto de rios que determinado local tem, tá certo? Pessoal, então continuando a falar aí da maior bacia hidrográfica do mundo, tá? A bacia amazônica, né? Vamos falar de algumas características dela, né? A extensão dela, gente, é de 7 milhões de quilômetros quadrados, tá? Realmente gigante a extensão, tá certo? Lembrando que desses 7 milhões de quilômetros quadrados, 4 milhões de quilômetros da bacia amazônica estão dentro do território brasileiro. Então, da mesma forma que a floresta amazônica, ela também é gigante, né? E boa parte dela está no Brasil. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá? Ela tem um predomínio de áreas dentro do Brasil, tá certo? Principais rios, né, gente? A gente tem que citar pelo menos três aqui, né? O próprio Amazonas, né? E os dois rios aí que diretamente vão estar contribuindo mais intensamente para a formação do Amazonas, que é a confluência dos rios Negro e Solimões, tá? Tem vários outros rios, né? Dezenas de importantes rios aí, tá bom? Então, fica essa característica, tá? Também, obviamente, ao longo da biodiversidade da floresta amazônica, né, você vai ter aí uma confluência muito grande de fauna e flora, tá bom? Veja a imagem aí do pescador com a sua canoa, né? E o fruto aí da sua pesca, né? Um grande peixe, certo? Dentro desse contexto aí da bacia amazônica. Vamos lá então, gente. Número 3, olha o mapinha do Brasil, né? Esse mapa mostra ao mesmo tempo a densidade demográfica, as áreas mais escuras são as áreas mais densas, tá? E hoje você tem em azul aí, você tem a hidrografia, tá certo? Que atinge o território brasileiro, tá bom? Então explique. As maiores concentrações populacionais do Brasil estão distantes dos grandes rios, como o Amazonas. Então, veja que lá na região norte você tem lá a bacia amazônica e realmente, pelo indicador aí da densidade demográfica, onde é mais claro, significa que tem mais vazios demográficos, tá? Então, você tem uma menor concentração próximo aos grandes rios. Professor, qual é a explicação disso? A explicação disso é que próximo aos grandes rios você vai ter gigantescas vegetações, tá bom? Como por exemplo a floresta amazônica, né? E isso aí também dificulta, né, a ocupação humana, tá? E esses grandes rios estão na porção mais interior do Brasil. Se você pegar o histórico aí de colonização territorial brasileira, né, ela vai ser inicialmente mais intensa no litoral, tá? E você também tem, se você olhar lá o mapa de São Paulo, uma grande aglomeração populacional, tá? Lembrando que ali você teve o início da atividade industrial, na década de 1930, mais intensamente, né? E por esse motivo você vai ter mais infraestruturas, tá? Não só no estado de São Paulo, mas ao longo do litoral brasileiro você vai ter grandes aglomerações, tá? Então, os grandes rios eles estão mais distantes dessas aglomerações, tá? Por conta das características aí relacionadas à ocupação histórica, né? E à facilidade de acesso a esses locais, tá bom? Não estou falando que isso é uma regra, mas excepcionalmente você vai ter aí também grandes rios perto de aglomerações, tá? Mas, no geral, você vai ter, como o Amazonas está representado no mapa,
uma menor densidade demográfica na sua área. Pessoal, vamos falar da Sudam, né? Tá aí a logomarca dela, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, tá? Então, a Sudam é isso, né? É um órgão do governo federal, né? Criado para, como o próprio nome diz, administrar e gerir a região da floresta amazônica e levar a ela ao desenvolvimento, né? Econômico, social, tá? Melhorias aí. Então, teoricamente, pelo menos, né? O objetivo da Sudam seria melhorar as condições de quem habita a região norte aí e a região amazônica como um todo. Tá? Lembrando que a Sudam ela não abrange somente a região norte, ela pega um pedaço do nordeste, lá no Maranhão, e ela pega um pedaço do centro-oeste, pegando ali o estado do Mato Grosso, que é a sua área de abrangência, né? Então nós temos aí a chamada Amazônia Legal, tá? Então, a Amazônia Legal, você sabe que é a área de atuação da Sudam, tá? E a Amazônia Legal compreende todos os estados da região norte, mais boa parte ali do Maranhão e todo o estado do Mato Grosso, tá bom? Então, essa é a sua área de abrangência territorial. Pessoal, outra questão bem simples aí é o INCRA, né? Explica o que é o INCRA e qual é a sua principal função. Então, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tá? O INCRA, gente, ele é responsável por tentar, né, é o órgão do governo federal, aí é responsável por tentar minimizar as desigualdades, né, no espaço rural. Nós sabemos que o espaço rural brasileiro ele é marcado por grandes desigualdades, né, uma grande concentração fundiária, uma grande concentração de terras, né? Tem aquela teoria que a gente fala que poucas pessoas são donas de muitas terras e muitas pessoas não têm acesso à terra. Então, ele tenta democratizar o acesso à terra, né, fazendo essas análises aí dos territórios que são verdadeiramente produtivos ou não e realizar o processo de reforma agrária, tá bom? Pessoal, a questão 6, ela fala para a gente caracterizar o relevo da região norte e indicar a forma predominante nessa área do Brasil, tá bom? Então, você tem aí as depressões, os planaltos e as planícies, né, segundo a legenda, tá, como formas de relevo da região norte, tá bom? E aí você vai perceber o seguinte, tá? Visualmente, o próprio mapa já responde que nós temos aí um predomínio das depressões, tá, na região norte, tá certo? Temos alguns planaltos, né, rochosos aí, de formações geológicas mais antigas, tá? E essas planícies aí mais ao final dos rios, né, próximo ao Oceano Atlântico, tá? Onde você vai ter um acúmulo de sedimentos aí, são as chamadas planícies fluviais, tá certo? Então, se te perguntarem qual é a forma de relevo predominante na região norte do Brasil, o próprio mapa responde, são as depressões, tá bom? Que são áreas mais baixas em relação às áreas à sua volta. Pessoal, questão 7. Explique por que foi construída a usina de Belo Monte e a polêmica relacionada à realização dessa obra. Então, está aí uma fotografia aérea, né, mostrando parte da usina hidrelétrica de Belo Monte. Tá? Essa usina foi construída, gente, por uma questão bem óbvia, né? O desenvolvimento, ele requer eletricidade, tá? Então, você precisa de eletricidade para gerar consumo, tá bom? As pessoas só vão comprar geladeiras se elas tiverem eletricidade em casa, isso é muito óbvio, né? Mas as empresas do ramo industrial também, elas só vão produzir se tiverem infraestrutura de energia, comunicação, transporte, tá? Coisa que a China tem feito muito, né? Estados Unidos tem feito muito investimento em produção de energia, tá? Então, se você quiser ter um ambiente economicamente desenvolvido, você precisa criar infraestruturas, tá bom? E qual é a polêmica relacionada? Sempre que há uma construção de uma usina hidrelétrica, isso toma muitos espaços na natureza, tá? E as pessoas mais voltadas ao ambientalismo geralmente vão reclamar desse tipo de obra, né? Porque ela causa, sim, vários impactos ao meio ambiente, tá? Ela gera inundações de aldeias indígenas e etc, né? Então, você tem aí, por exemplo, o rio Xingu,
tá? E aí foi feito um acordo, depois de grandes pressões aí, tá? Até de celebridades na época, tá? Para que, ok, que a usina precisava ser construída, isso aí nem se discutiu muito, tá? Mas que fossem feitas alterações aí no projeto para que muitas aldeias não fossem inundadas, né, no baixo rio Xingu, tá certo? E aí, pessoal, então, a 8, apresente as principais características do projeto Carajás, tá? É um projeto de mineração importantíssimo aí no planeta, tá? Fica localizado aí principalmente nas áreas do Maranhão e do Pará, beleza? E veja essas fotografias aí, né? Ferrovia gigante, os acúmulos ali de minérios, né? Aqueles morros ali de minérios, tá? E a erosão causada, né, no ambiente para a retirada desses minérios aí, tá bom? Então ele foi criado pela empresa Vale do Rio Doce, né? Atualmente chamada apenas de Vale, tá? A mesma empresa responsável lá pelaquela questão lá de Brumadinho, né? Tá? Na época da inauguração do projeto Carajás, o presidente era o João Batista Figueiredo, né? Você tem aí uma área localizada nas bacias dos rios Xingu, Tocantins e Araguaia, né? E essa é a mais rica região em mineração do planeta, tá? Ferro, ouro, estanho, tá? Bauxita, manganês, cobre, tá certo? E outros minerais aí muito importantes, tá certo? Pessoal, questão 9, tá? Muito batida aí, mas nunca é demais relembrar, né? Explica a diferença territorial entre Amazônia Legal, Região Norte e Amazônia Internacional, tá bom? Então, em amarelo aí, você tem a área da região norte do Brasil, certo? Os estados da região norte, né? Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, né? Pará, Tocantins, tá? E você tem em verde mais claro aí a área da Amazônia Legal, né? Que falamos ali no slide anterior sobre a Sudam, né? A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Ela atua nessa área verde claro aí, que inclui todos os estados da região norte, tá? O Mato Grosso inteiro e boa parte do Maranhão também, tá certo? E a chamada Amazônia Internacional, tá? Na verdade, é essa outra área mais verde escura aí, que está fora do Brasil. A gente chama de internacional porque abrange aí vários países, inclusive o Brasil, tá certo? Então, além do Brasil, ela tem a Bolívia, tem o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o território ultramarino francês chamado Guiana Francesa, tá certo? Pessoal, já caminhando aí para o final da nossa revisão, tá? Penúltimo slide. Apresente as características do clima equatorial da região norte do Brasil. Então, nós temos lá na região norte do Brasil, tá? Predominantemente o clima equatorial úmido, tá? Em algumas áreas, nós vamos ter o clima tropical, né? Como, por exemplo, predominantemente no Tocantins, tá? Mas, em boa parte da região norte, nós vamos ter o predomínio do clima equatorial úmido, né? E uma das características do clima equatorial úmido é a sua grande pluviosidade. Olha a foto aí, né, mostrando uma chuva convectiva, né, bem intensa, tá, em determinada área da floresta, tá, uma nuvem gigante aí do tipo cúmulos nimbus, tá, e ao fundo você tem lá cirros, estratos, outros tipos de nuvens que a gente vai estudar lá no primeiro ano do ensino médio, né, os tipos de nuvens, tá certo? E, consequentemente, também os tipos de chuva. Tá? Então, chuva característica aí, predominante da região norte é a chuva convectiva, né? Nós temos também vários tipos de chuva, chuvas frontais, chuvas orográficas, mas aqui predominam as chuvas de convecção. Tá bom? Outra característica climática da região norte do Brasil são as elevadas temperaturas médias anuais, geralmente acima de 30 graus Celsius, né? Ao longo do ano. Tá bom? Então, um clima bem marcante aí, que contribui diretamente para a formação dessa exuberante vegetação. Pessoal, então olha aí, fechando o nosso exercício de revisão, tá? Última pergunta, indique os 3 níveis da Amazônia e as características principais de suas respectivas vegetações. Então essa imagem aí é clássica, né?
mostrando aí os 3 níveis da Amazônia. Observe que tem 4 partes aí, mas a última parte é floresta semiúmida. Ela não entra na contagem aí dos níveis da floresta, porque ela é apenas uma faixa de transição entre a Amazônia e outros domínios vizinhos, tá bom? Então, verdadeiramente, são 3 níveis na floresta, né? O mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Igapó, gente, tem plantas hidrófilas, tá? Que são aquelas adaptadas a viverem dentro da água, tá bom? Plantas aí de pequeno porte, tá bom? E que não chegam aí a ter 20 metros de altura, tá? Depois você tem a várzea, né, que é periodicamente alagada, o igapó é sempre alagado, tá? A várzea, quando você tem uma subida do nível das águas por conta da maior pluviosidade em determinados períodos, tá? Você vai ter aí também a várzea sendo periodicamente alagada, tá? E aí você tem árvores médias aí com cerca de 20 metros de altura, tá? E depois nós vamos ter o predomínio aí da floresta amazônica, com mais de 80% do território sendo ocupado pela chamada mata de terra firme. Ali nós vamos ter árvores entre 30 e 60 metros de altura, né? E essa área aí, ela praticamente nunca é inundada pela chuva e pela água dos rios, porque ela já está numa altimetria muito maior, mais distante aí dos cursos fluviais, tá bom? Então, já está mais distante do rio, não chega a ser atingida pela cheia dos rios normalmente. É claro que exceções podem acontecer, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa atividade de revisão, tá? Obrigado por você ter ficado até aí, ter assistido com a gente, tá certo? E vamos lá, uma excelente semana, tá? Bons testes aí, bons formulários, né, nas próximas semanas, tá? E já já a gente se encontra em sala de aula. Saudade de vocês, beleza? Fiquem com Deus, um beijão, tchau!